Olá, amigos. Eu me chamo Gederson Sucolotti, sou médico. Tenho pós-graduação em psiquiatria e especialização em neuromodulação terapêutica e trabalho também com medicina funcional. O estresse ele é um fenômeno onipresente na nossa sociedade. Nós vivemos hoje num mundo onde o estresse se tornou ubíquo, quer dizer, ele está em toda parte. Nós temos horários a cumprir, nós temos tarefas a exercer, nós temos problemas a resolver. Então, boa parte da civilização hoje passa por esse sentimento de estresse, que envolve fatores biológicos e psicológicos também. Existe no estresse uma base emocional, uma base afetiva, uma base cognitiva, mas também existe no estresse uma base biológica. Nós sabemos que, por exemplo, alguns hormônios estão desregulados. O principal deles é o cortisol. A pessoa estressada, nós temos um aumento dos níveis de cortisol. Se isso acaba se tornando algo crônico, algo mais contínuo, pode trazer sérios problemas à saúde da pessoa. Um conhecimento médico já aceito por muitas autoridades é que no mundo de hoje, evitar o estresse se tornou quase que impossível. É o trânsito engarrafado, são contas a pagar, são problemas a resolver, enfim, é praticamente impossível que alguém viva totalmente sem estresse. Então, uma das coisas que as autoridades no assunto começaram a ver, que não basta a gente tentar fugir do estresse, é necessário a pessoa aprender a achar formas de adaptação a esse fenômeno, E isso muitas vezes passa por mudanças no seu estilo de vida. A gente sabe que o estresse ele acaba criando aumento dos níveis de cortisol, ele acaba trazendo um mal-estar na pessoa, ela acaba se tornando desenergizada, ela fica constantemente irritada ou cansada e ela começa a perder qualidade de vida. Com isso, é necessário a gente buscar uma intervenção ampla na vida da pessoa, melhorando a sua alimentação, melhorando os seus hábitos, por exemplo, atividade física, melhorando os seus momentos de lazer, buscando formas de que esse estresse seja diluído, seja amortecido por algumas estratégias. Muitas vezes coisas simples, por exemplo, a gente sabe que aquela manobra de Trendelenburg, que é quando a pessoa deita, quando a pessoa está estressada, ela chega em casa, se ela puder deitar, então deita no chão ou deita no sofá e erguer a perna mais alto do que a cabeça dela, os pés mais alto que a cabeça, quando ela faz isso, ela acaba fazendo um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, que são os dois sistemas que acabam mediando as alterações biológicas do estresse. Quando uma pessoa está estressada, ela começa a ter uma ativação do sistema nervoso simpático. Nós sabemos que o nosso cérebro ele possui um sistema que se chama sistema nervoso autônomo, que são nervos que trabalham, que controlam. Eu não preciso dizer para o meu coração, bate agora ou para de bater. Eu não preciso dizer para o meu fígado trabalhar. Existem nervos que fazem isso longe da minha consciência. Ele é um sistema 100% inconsciente. Ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Quando a pessoa acaba tendo sintomas de estresse, esse desequilíbrio acaba levando a uma disfunção nesse sistema. Então ela acaba tendo a chamada desautonomia. O sistema nervoso autônomo dela não está funcionando. Então ela sente palpitação porque o coração está sem aquele reflexo do sistema nervoso parasimpático adequado e ela tem uma predominância do sistema nervoso simpático. Isso ativa, então, a adrenalina, cortisol, que vão levar a aumento da pressão arterial, aumento do batimento cardíaco. E se isso se torna uma coisa crônica, acaba levando a um processo de ansiedade. Quer dizer, algo que começa por uma coisa psicossocial, acaba afetando a neuroimunologia da pessoa, os hormônios da pessoa se alteram e, no fim das contas, ela acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade, que vem junto com preocupações, com medos, com fobias, com problemas de comportamento.
E se isso se torna mais tempo ainda intenso, pode levar a um processo de depressão, quando há um esgotamento, né, dessas reservas biológicas do indivíduo. É claro que existe, mas a depressão pode vir de outras causas? Pode, mas muitas vezes a depressão vem de um estresse quando ele não é bem administrado. Então, como eu falava antes, a posição de Trendelenburg é uma coisa simples. A meditação, né? A gente sabe que pessoas que praticam a meditação, que praticam yoga, elas têm diminuição, elas conseguem trabalhar essa desautonomia. A neuroacústica, a musicoterapia, né? Ouvir sons terapêuticos também ajuda nesse processo. A atividade física, assim, algumas substâncias alimentares ou então de ingestão podem muitas vezes estar predispondo à piora desse quadro. Por exemplo, a cafeína. A cafeína em excesso, ela pode, em algumas pessoas, trazer problemas sérios de saúde. A gente sabe que existe um tipo de polimorfismo genético que o indivíduo não consegue metabolizar essa cafeína bem e isso sobe muito no sangue, predispondo inclusive a infarto. Existem autoridades médicas que consideram o polimorfismo da metabolização da cafeína como a principal causa de infarto antes dos 50 anos. Então, aquela pessoa que toma uma xícara de café preto e começa a sentir palpitação, sudorese, ou que 2, 3 dias depois começa a se sentir mal, fraca, que cai a imunidade dela, ela tem que ficar atenta que talvez esse café em excesso possa lhe estar trazendo alguns prejuízos à saúde. O álcool da mesma forma, o cigarro da mesma forma. Então aí são medidas comportamentais que vão ajudar no gerenciamento do estresse. Além disso, nós podemos também fazer uso de alguns suplementos alimentares que podem ajudar nesse sentido, de potencialização do nosso sistema nervoso. Por exemplo, o ômega 3, ele vai ajudar. Nós sabemos que nós possuímos no nosso sistema nervoso uma parte do cérebro que chama sistema límbico, que faz o controle das emoções, que faz o controle da parte afetiva. Esse é o nosso sistema que está mais afetado, que está primeiramente afetado pelo estresse. E o ômega 3, especificamente o DHA, que é o ácido doxaheexanoico, que é uma parte do ômega 3 que é composto pelo EPA e o DHA. O DHA, ele tem uma predileção pelo cérebro, especificamente pelo sistema nervoso límbico, que são áreas do diencéfalo que trabalham ali dando um controle emocional, dando um tônus afetivo da pessoa. Então, o indivíduo estressado, ele vai ter um benefício na ingestão do ômega 3, porque ele vai melhorar o funcionamento dessa parte do sistema límbico. Outra abordagem importante na questão do estresse e também de qualquer problema de ansiedade, depressão, são a correção de problemas na microbiota intestinal, da disbiose. O que é disbiose? Nós sabemos que nós temos 1 trilhão de micro-organismos no nosso intestino, que vivem ali em contato com a nossa mucosa intestinal. Alguns desses micro-organismos são patológicos, dos quais nós precisamos inibir a sua proliferação. Existem outros que são neutros. E existe um outro grupo que são benéficos, que são bactérias que ao longo da evolução da espécie humana se incorporaram ao nosso organismo por uma questão de vantagem mútua. Então essas bactérias, elas acabam ajudando na digestão, elas acabam inclusive produzindo algumas substâncias necessárias ao nosso organismo, que se não fosse a presença delas, nós não produziríamos. Quando um indivíduo acaba tendo um padrão de vida estressado, uma dieta inadequada, desequilíbrios hormonais, enfim, quando ele começa a ter consequências do estresse na sua vida de forma crônica, isso leva de forma ubíqua a um processo de disbiose intestinal, onde começa então a prevalecer a presença de micro-organismos patógenos. E as bactérias benéficas, elas começam então a diminuir. Um suplemento que eu considero fundamental para casos de estresse, ansiedade e depressão
é o floranil. O floranil, ele possui um conjunto de frutas e vegetais fermentados que vão ser super importantes para o tratamento da disbiose intestinal, que a gente sabe que em quadros de estresse ele acaba sendo um fenômeno onipresente. Quando o indivíduo encontra-se estressado, pelas desregulações hormonais, seja pela dieta inadequada, ele acaba tendo um predomínio de micro-organismos patógenos no seu intestino. Então, como o floranil possui substâncias nutricionais oriundas dos vegetais fermentados, ele acaba trazendo um equilíbrio desse processo. Depois de algumas semanas usando o floranil, a taxa de micro-organismos patógenos vai diminuindo e a taxa de micro-organismos benéficos vai aumentando. Quando eu consigo alcançar esse estado, eu consigo então normalizar muito desse sistema cérebro-intestinal, aliviando sobremaneira o quadro de estresse. Quando eu vou apenas abordar o cérebro ou tratar o sintoma cardiovascular da pessoa, mas eu esqueço a microbiota intestinal, eu estou deixando ali de lado algo muito importante que pode acabar, inclusive, trazendo a resolução do quadro de estresse do indivíduo, né? A gente sabe que, muitas vezes, o simples fato de haver o reequilíbrio da microbiota intestinal já é o suficiente para um alívio praticamente completo de grande parte dos sintomas do indivíduo.